Olá, povo! É, Estamos aí para o nosso segundo vídeo aí. O primeiro foi de apresentação, agora nós vamos começar aí os conteúdos de língua portuguesa dentro do nosso canal, é, de olho na língua portuguesa. E, primeiramente, eu gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal, que deixem aí seu like, ativem o sininho para receber as notificações e que façam aí os seus comentários em relação à matéria, até pedindo também, se quiserem, sugestões para novas aulas aí de língua portuguesa. Então nós vamos começar, né, aí a nossa programação. Primeiro, quero cumprimentar aí a todos, né, que todos estejam bem e vamos aí com o nosso conteúdo programático, né, começando aí a nossa língua portuguesa. E vamos começar hoje a falar sobre acentuação gráfica. E aqui eu vou dividi-la em algumas aulas, né? Nós vamos gravar algumas aulas aqui sobre acentuação. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre sílaba tônica e sobre a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. E nós vamos depois disponibilizar também um material de exercícios, né? E dessa parte que eu vou explicar sobre a acentuação gráfica, né? Dentro da matéria aí. Então nós vamos começar com a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com maior intensidade, ou seja, é a sílaba mais forte da palavra. Então, por exemplo, se eu vamos supor que eu quero aqui a palavra caderno. Então eu quero saber onde está a sílaba tônica de caderno. Então vou separá-la em sílabas. Então eu vou ter caderno. A sílaba tônica, nesse caso, é a sílaba der, né? É a sílaba der, que é a sílaba tônica aí da palavra caderno. Por que ela é a sílaba tônica? Porque é a sílaba mais forte, né? A sílaba pronunciada com maior intensidade dentro aí da palavra. Quando eu estiver em dúvida de como identificar a sílaba tônica, eu posso adotar o seguinte método. Eu posso chamar a palavra, como se eu estivesse chamando alguém, né? Então, por exemplo, eu estou na dúvida lá onde está a sílaba tônica da palavra caderno. Então eu chamo a palavra caderno. Então, onde que eu demorei? Eu demorei no der. Então, der é a sílaba tônica, então, da palavra caderno. Então, eu chamando a palavra, onde eu demorar mais, esta é a sílaba tônica. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a palavra terminou. Então, vamos lá. Terminou, dividindo as sílabas. Quero saber qual é a sílaba tônica da palavra. Então, vou chamá-la. Terminou.
Então, a sílaba tônica vai ser o no. Por quê? Porque é onde eu demorei mais, né, aí na hora que eu chamei a palavra. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a palavra término. Aqui, dividindo as sílabas, eu vou ter termino. Aí vamos chamar a palavra término. Onde eu demorei? No ter. Então, ter é a sílaba tônica desta palavra aí. Então, para eu identificar uma sílaba tônica, basta que eu chame a palavra, né? E onde eu demorar mais, esta é a sílaba tônica da palavra. Agora, vamos classificar as palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, quanto à posição da sílaba tônica, ela pode estar no último lugar, né? Ela pode ser a última sílaba, ou ela pode ser a penúltima sílaba, ou ela pode ser a antepenúltima sílaba. Então, eu começo a contar da última para a antepenúltima. Então, eu vou ter que a sílaba tônica, ela pode ser a última, ou ela pode ser a penúltima, ou ela pode ser a antepenúltima. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a palavra café. Para eu identificar a sílaba tônica, eu chamo a palavra, como nós falamos anteriormente. Aí eu vou ter café. Onde eu demorei mais? Eu demorei no fé. Então, fé é a sílaba tônica da palavra. Como essa sílaba é a última, então nós temos aí que a sílaba tônica é a última, né? Agora vamos supor aqui a palavra livro. Então eu vou chamar a palavra livro. A sílaba tônica é o li, que é onde eu demorei mais na hora que eu chamei a palavra. Depois de livro, eu vou ter mais uma sílaba, que é o vro, né? Então, o li é a sílaba tônica. Então, nós temos aí, a sílaba tônica é a penúltima. Agora, vamos pegar uma outra palavra. Vamos pegar, por exemplo, a palavra lâmpada. Aí eu chamo a palavra lâmpada. A sílaba tônica é o lã. Veja que o dá é a última sílaba, não é a tônica. O pá é a penúltima sílaba, não é a tônica. E o dá e o lã que vai ser a sílaba tônica, porque quando eu chamei a palavra foi onde eu demorei mais. Então, nesse caso aí, eu tenho como sílaba tônica a antepenúltima. Então, quanto à posição da sílaba tônica, a palavra pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Uma palavra vai ser oxítona quando a última sílaba dela for a sílaba tônica. Então, para que uma determinada palavra seja oxítona, é preciso que a sílaba tônica seja a última. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Maré. Primeiro, vou chamar a palavra maré. Então, o ré é a sílaba tônica, é a última. Então, nesse caso, eu tenho uma palavra oxítona, né? Além de maré, nós temos, por exemplo, cajá, sabiá, fubá,
você, inglês, professor, cipó, caju e por aí vai, né? Então essas são palavras oxítonas. E veja bem o seguinte, que uma palavra, para ser oxítona, ela tem que ter no mínimo 2 sílabas, não menos que isso. Por quê? Se uma palavra tiver menos de 2 sílabas, que no caso aí uma palavra vai ter uma sílaba só, então eu vou ter que essa palavra não é oxítona. Se trata de uma palavra monossílaba, que é algo que a gente vai ver aí nos próximos vídeos aí, a gente vai ver essa questão. Palavras paroxítonas. Paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Penúltima sílaba, então, é a sílaba tônica, no caso das palavras paroxítonas. E veja bem um dado interessante, é que quando eu tenho um texto na língua portuguesa, eu tenho um texto lá, tirado de algum livro, ou mesmo que eu crio, alguma coisa nesse sentido, a maior parte das palavras vai ser paroxítona. A maior parte das palavras vai ser paroxítona. Então, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Então, por exemplo, eu tenho lá a palavra caderno. Então, vou chamar a palavra caderno, sílaba tônica, der. Depois dessa sílaba tônica, eu só vou ter mais uma, que é o no. Então, nesse caso, eu vou ter uma palavra paroxítona. Por quê? Porque a penúltima sílaba, que é a sílaba der, é a sílaba tônica. Vou pegar uma outra palavra. Vamos pegar, por exemplo, a palavra parede. Olha lá, vamos chamar parede, sílaba tônica, re. Depois da sílaba re, eu vou ter apenas mais uma, que é a sílaba di. Então, nesse caso, eu vou ter uma palavra paroxítona. Proparoxítona. Proparoxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Antepenúltima sílaba, então, é a sílaba tônica de uma palavra proparoxítona. E vejam bem o seguinte, que uma palavra, para ela ser proparoxítona, ela tem que ter, no mínimo, 3 sílabas. Tá? Então, uma palavra proparoxítona, ela tem que ter, no mínimo, 3 sílabas. Ela não pode ter menos que 3 sílabas. Assim como é o caso da oxítona lá que eu falei, que tem que ter no mínimo 2 sílabas, a proparoxítona também vai ser a mesma coisa, ou seja, é aquela palavra que vai ter no mínimo 3 sílabas. Por exemplo, vou pegar aqui a palavra sílaba. Então, vamos chamar a palavra aí. Sílaba. A sílaba tônica é o si. E depois do si, eu tenho mais 2 sílabas que não serão tônicas, elas serão átonas. Então, o lá e o ba são sílabas átonas. E aí, o si é a sílaba tônica. Portanto, é uma palavra proparoxítona. Por quê? Porque o ba é a última sílaba, que não é tônica. O lá é a penúltima sílaba, que não é tônica. E o si, então, é a sílaba tônica aí da palavra. Vamos pegar uma outra situação. Vamos pegar, por exemplo, a palavra pântano. Vamos chamar a palavra
pântano. A sílaba tônica é o pan. Veja bem que o no, que é a última sílaba, não é tônica. O tá, que é a penúltima sílaba, não é tônica. E o pan é a sílaba tônica, então. Então, eu vou ter uma palavra proparoxítona. Ficamos por aqui hoje. Postarei o próximo vídeo assim que possível. Depois também nós vamos ter aí um material, né, sobre essa matéria. E peço que se inscrevam no meu canal, dê o seu like, né? Faça os comentários, ative o sininho para para receber as notificações e para receber também os vídeos que a gente vai postando aí na medida do possível. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!